Lucas 24. Eu vou ler para vocês. A palavra de Deus diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Amém. Feche seus olhos, fazemos mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, pela tua palavra lida, pela tua palavra que é verdade. Em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor possa atingir os corações, mudar os corações, abrir os ouvidos, a mente, abrir o coração para que a sua palavra venha a ser plantada, geminada, que a sua palavra venha a confortar, Senhor, os corações que estão aflitos. Eu te agradeço e peço que a sua misericórdia esteja sobre a minha vida, que o Senhor possa me usar de uma forma que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado e honrado. A ti pertence a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu estava lendo essa passagem e a ressurreição de Jesus Cristo é um ato maravilhoso. É isso que importa para nós. Porque se Jesus Cristo tivesse morrido, simplesmente morrido, qual seria a importância dele ter vindo aqui? Só morrer na cruz como um simples homem, como um simples ladrão, como um simples, como eles falavam, um beberrão, um homem que se senta com qualquer um, não se separa as suas classes. Seria um homem qualquer, seria um homem que veio e falou boas novas, um homem inteligente, um homem capacitado na palavra, um homem que estudou as Escrituras. Simplesmente Jesus seria um homem qualquer que chegou na terra com sabedoria, com poderes, com magias, com milagres, com uma boa palavra, uma boa lábia, com talvez bonito de aparência, não sei. Um homem atraente, um homem simpático, alegre. Jesus seria simplesmente esse homem, como muitos outros, como muitos que vieram, muitos virão, mas Jesus foi diferente. A ressurreição de Jesus é o que fez Jesus diferente. Ele morreu e por si mesmo ressuscitou. Aleluia. E está aqui nessa Glória a noite. Deus. E esse momento dessa passagem de Lucas, se você for ver os evangelhos, todos eles falam da ressurreição de Jesus. E você for ler todos os evangelhos, eles vão falar da ressurreição de Jesus e vão falar de alguns detalhes diferentes entre eles, que é muito interessante. Eu comecei a buscar essas diferenças nos evangelhos, o que falava sobre São Jesus, mas o Espírito Santo falou assim: não é isso que eu quero que você fale. Com o maior respeito, tu me quebrou.
né, com o maior respeito, reverência ao Espírito Santo, a intimidade que eu tenho com Ele, me quebrou. O que eu vou falar hoje? Era isso que eu ia buscar, que eu ia falar as diferenças dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus. Os pontos diferentes que eles colocam, né, em evidências. Aí eu comecei a ler, li várias vezes. Aí o que me chamou a atenção foi uma parte que eu não tinha tanto prestado atenção nesse capítulo. Que eu não ia dar muita importância, porque a minha importância era outra. Quais eram as diferenças? Mas o que me chamou mais atenção, me abriu os olhos, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Eu creio que será de agrado. Espero que vocês possam usar em suas vidas aquilo que o Espírito Santo falava no meu coração. E o que ele me falava é no versículo 1, que falava assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, as mulheres, levando as especiarias que tinham preparado. O Espírito Santo fala assim: eu quero que você preste atenção nas mulheres. Nas mulheres. Eu falei: Senhor, quem são essas mulheres? E ali no capítulo 24, ainda no versículo 10, diz assim: e eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Essas são as mulheres que foram de madrugada atrás de Jesus. Foram elas que estavam com intimidade com Jesus. Olham para mim, ok, guys? Não, vocês tiram minha atenção, ok? Eu tenho essa dificuldade. Se eu estou aqui, se eu vejo algumas coisas acontecendo, o meu olho vai lá e eu perco totalmente o meu raciocínio. Então, eu peço, por gentileza, olhem para mim. Amém? E o que aconteceu? Essas mulheres, eu estava tentando visualizar a cena, Cleitinho. Estava tentando visualizar o que estava acontecendo naquele dia. Jesus morreu, foi levado ao seu sepulcro, foi lacrado com uma pedra, e ao terceiro dia, que diz aqui que é o primeiro dia da semana, que é no domingo, ele ressuscitou. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, conforme a palavra dele. E naquela noite, Milão, as mulheres, essas mulheres que andavam com Jesus, mulheres que foram libertas por Jesus, mulheres que viram milagres acontecer em suas vidas através de Jesus, elas andavam com Jesus, elas amavam Jesus. E quando elas ficaram sabendo que Jesus tinha morrido, que elas viram, elas estavam ao pé da cruz, elas vão ao sepulcro. Vamos ver o que aconteceu com o nosso mestre. E à noite, imagina a preparação dessas mulheres. Elas compraram especiarias, aromas para tratar o corpo. E as levantaram de madrugada. Diz aqui a palavra que era muito de madrugada. Essas mulheres, elas não mediram esforço nenhum em termos de horário, em termos de caminhada, em termos de dinheiro, de comprar as especiarias. Elas não mediram esforço para estar com o Salvador. Elas não mediram qualquer
circunstâncias, se tivessem soldados na frente, se tivessem bestas feras à noite, mulher andar à noite naquela época não é comum. Não é comum. Não é comum nem nos dias de hoje. Você não, principalmente no Rio de Janeiro, você não pode andar. Principalmente no Rio de Janeiro, você não pode andar à noite. Né? São Paulo também, um pouquinho pior. Né? Na verdade, em qualquer lugar do mundo, nós temos que tomar cuidado. Mas naquela época, elas não tinham carro, elas não tinham o ônibus, não tinham avião, não tinham bicicleta, elas iam a pé. E andando naquela época, naquelas estradas, poderia ter uma besta fera, um leão, ou um urso, qualquer coisa, ou salteadores, mas elas não mediram esforço para buscar a presença do Senhor. Elas queriam estar com o Senhor, elas queriam ver o corpo do Senhor Jesus. E essas mulheres, quando chegaram na frente do sepulcro, a palavra de Deus diz que: cadê a pedra? A pedra não estava fechado, cadê a pedra? Quando a gente busca a face do Senhor, quando a gente busca o Senhor, as barreiras são retiradas, as portas são abertas, os montes são movidos, move-se aos lados para que você passe, as águas são abertas para que você possa caminhar sobre o rio seco, os muros caem quando você vai na presença do Senhor. E elas foram buscar a presença do Senhor. Para elas estava morto, ele estava morto. Você vai ver aqui, para elas, naquele momento, Jesus não tinha ressuscitado. Eles não creram. E quando elas chegaram e viram cadê a pedra? Aqueles dois anjos, que como faz a palavra aqui, chegaram para ela: o que fazem aqui, mulheres? Por que buscais o vivente? Olha que palavra tão linda que Lucas fala aqui. Por que buscais o vivente entre os mortos? Jesus falou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E hoje é o terceiro dia. Ele ensinou isso. Jesus, se você ler todos os capítulos passados, todos os evangelhos, Jesus, ele profetizou a sua morte. Ele falava: nós precisamos para Jerusalém, porque o Filho do Homem tem que ser entregue, o Filho do Homem vai ser morto. E Jesus, com os seus dois discípulos, Tiago e os três discípulos, Tiago, Pedro e João, quando viu cristologia, né, irmã Cris? Cristologia, né? Caiu na prova. Eles viram quando Jesus, a transfiguração, quando Elias, Moisés, os dois homens do Senhor estavam confortando Jesus, falando de sua morte, e aqueles dois discípulos viram isso. E por que buscar o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E essas mulheres eram mulheres que queriam estar na presença do Senhor Jesus. Levantando de madrugada. Há um esforço para todos nós levantar de madrugada. Para mim, principalmente. E são coisas assim que a gente começa a ler a palavra, e a palavra falando nos nossos corações, a gente vive o dia a dia de cada dia, e as coisas na igreja, e tem coisas que vêm em nossa mente para falar. Mas às vezes eu fico constrangido de falar.
sobre relação à madrugada. Eu não preparei essa palavra, não estou jogando em direta para ninguém. Cada um quer ter a intimidade, cada um quer buscar o Senhor da maneira que bem lhe agrada. Tem uns que acordam de madrugada para buscar o Senhor, tem uns que não acordam de madrugada. Não foram todas as mulheres que foram de madrugada até o Senhor Jesus? Aqui diz que foram 3 mulheres, ou mais, 3 do nome das 3, mas fala que existiam mais. Nós temos a igreja, Coração das Mulheres. Não estou jogando direto para ninguém, amém? Amém. 5:30 da manhã. É de madrugada. Examine você mesmo. Por que você não está participando dessas orações de madrugada? Porque essas mulheres, elas saíram de madrugada andando no escuro. E muitas vezes nós simplesmente precisamos ligar o computador. Nós simplesmente pegamos o iPhone, ou o iPad, ou simplesmente nós dirigimos 5 minutos até a casa do Senhor para estar na presença de Deus, ou meia hora, 1 hora. Não importa. Deus, Ele quer que você esteja buscando Ele. É isso que Jesus quer, que você o busque. E a palavra de Deus diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. E essas mulheres foram buscar Jesus. E elas encontraram Jesus. E sobre mulheres, acho que o culto hoje seria para as mulheres. Eu separei um material aqui que fala só de mulher. Não é? Só de mulher. Eu achei muito interessante porque essas mulheres que andavam com o Senhor Jesus, muitas foram libertas. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Acho que, se eu não me engano, em Lucas 8, isso. Lucas 8, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Eu vou ler aqui para vocês. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras o que o serviam com suas fazendas. As mulheres, como no dia de hoje, servem ao Senhor. Fala para o seu irmão assim, ó. Você serve ao Senhor. Você serve ao Senhor. E eu buscando sobre essas mulheres, eu vi esse estudo, eu vi esse material, eu gostaria de trazer a vocês. Algumas distinções especiais de mulheres. A última ao pé da cruz. Elas foram as últimas ao pé da cruz. Está em Marcos capítulo 15, 46 e 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde eu punha, na beira da cruz. Jesus morreu, elas estavam lá. A primeira no túmulo. Acabei de ler aqui. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas.
a primeira a proclamar a ressurreição. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Está vendo só como você, mulher, é especial na palavra de Deus? Na Bíblia? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Mas Ele fez a mulher como ajudadora. Não fez a mulher como escrava, como objeto, como mulher que não tem valor, como mulher de uso, como um objeto. Deus não fez vocês, mulheres, para esse propósito. Deus a fez para servir ao marido, servir ao Senhor e à sua família. E ser mulheres de oração, mulheres de Deus. Amém? Amém. Primeiro a proclamar aos judeus, quando, depois da morte de Jesus, os discípulos, não é essa daqui não. Primeiro a proclamar aos judeus, essa aqui é lá no começo, em Lucas capítulo 2, onde a palavra de Deus diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha, uma mulher que não saía da casa do Senhor e pregava sobre Jesus. Viu só exemplos de mulheres que nós temos na Bíblia? Não é só exemplo de mulheres que, né? A mulher sabe, a mulher não sabe, é burra. Não. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar as qualidades que vocês, mulheres, têm, que muitas vezes está incubado. Muitas vezes não floresceu. Ou muitas vezes você não colocou isso. Senhor, eis-me aqui. Estou indo buscar a tua face na casa do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Presente a primeira reunião de oração. Quando faleceu Jesus, ressuscitou, os discípulos saíram, quando eles estavam reunidos, lá em Atos 1, 13, 14, e fala: todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. As mulheres sempre estiveram desde o começo e vão estar até o fim. Amém, mulher? Amém. Vocês têm um valor para Deus. Amém. Vocês têm um valor imensurável para Deus. Primeiro a saudar missionários cristãos, Paulo e Silas na Europa. E a primeira também a ser convertida na Europa. Essa é uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso. A mulher recebeu os missionários. Eu não estou falando de homem aqui não hoje, amém? Se eu vou falar de homem aqui, vai estar no salmo. Porque após a ressurreição, aqueles 2 homens que andavam caminho de Emaús, não creram. Jesus teve que andar com eles, ensinou a Bíblia deles para eles de novo, desde Gênesis, Apocalipse, falando de Jesus. E eles não creram. Amém? Amém. As mulheres notáveis na Bíblia.
Aqui falam de várias mulheres. Eu gostaria de passar para vocês. Mulheres notáveis na Bíblia. Eva, mulher curiosa. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A curiosidade da mulher. Não é defeito, não. Não é defeito. É uma virtude da mulher. Quem não é curioso não descobre as coisas. Se eu não tivesse curioso nesse mundo, talvez não descobririam a ilha do Hawaii, na América do Sul. Estariam onde? Enfurnado dentro de sua casa, dentro do seu país. A curiosidade é um algo que positivo para as nossas vidas. Agar, mulher desprezada. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e óleo da água e o deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. A mulher desprezada, Agar, mas não foi desprezada por Deus. Deus enviou seu anjo e falou: Agar, pegue seu menino e volte para casa. Deus não despreza ninguém, principalmente uma mulher. Jamais desprezará. Amém, igreja? Amém. Amém? Miriam, mulher ambiciosa. Miriam era. E falaram Miriam a Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ficaram ambiciosas. Ela pagou o preço. Ela ficou com lepra. Não foi? Se você continua a história, ficou com lepra. Ambição, muitas vezes, nos traz problema em nossas vidas. Mulher é mais ambiciosa que o homem. Isso é normal. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Amém? Débora, mulher patriota. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Mulher ela que era a juíza na época de Israel. Amém? Ruth, mulher constante. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Mulher constante, mulher guerreira, não desiste, mulher persistente, Zenilda. Viu? 11 vezes. Se tivesse largado, teria fracassado. Constante, persistente. Se não tem pão aqui, eu vou lá porque lá tem pão, né? Se não tem trabalho aqui, eu vou lá porque tem trabalho. Se está precisando disso, eu vou lá buscar. Mulher constante, constante. São valores que mulheres, vocês mulheres têm. Os homens têm muito mais, né? Não é absoluto? Mas não são os homens hoje, são as mulheres, hein? Fico contente, depois o pastor vai me chamar na salinha lá. Ana, a mãe ideal. Lembra de Ana? Né? Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. A mãe ideal. A mãe que consagra o seu filho a Jesus, que entrega a Jesus, não fica só para ela, não o idolatra, não, né, põe na incubadora, né, não. A mãe ideal, a mãe que pediu ao Senhor um filho, quando Deus a concedeu, ela entregou ao Senhor. Esther,
sacrificou-se a si mesmo. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Pereci. A mulher que se pôs na brecha por um povo. Vocês já conhecem a história. Mas a mulher se sacrificou, ela não teve medo. Uma mulher valente, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que ela poderia morrer quando ela entrasse na frente do rei Assuero, se ele não erguesse o seu cetro e ela tocasse. Ela morreria, mas por uma causa ela enfrentou a situação. Por uma causa ela se dispôs até morrer por uma causa. Amém? Maria Madalena, essa dos 7 demônios, mulher transformada. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. Ela ficou liberta. Quanto aqui já foi liberta pelo Senhor Jesus? Todos nós, né? Não me refiro às mulheres só, mas todos nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Então, já que nós fomos libertos, vamos seguir o exemplo de Madalena. Vamos buscar o Senhor. Vamos andar com o Senhor. Vamos estar com o Senhor. Vamos servir ao Senhor. Vamos nos sacrificar ao Senhor. Vamos nos obedecer ao Senhor. Isabel, que é a prima de Maria, mãe de Jesus, mulher humilde. Quando Maria foi visitar Isabel, ela fala assim: e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? É tão linda essa história, né? Quando Maria vai visitar Isabel, e quando Isabel ouve a voz de Maria, e João Batista já, né, através do Espírito Santo se moveu. É uma história linda, porque é assim que acontece. Quando vocês, mulheres de Deus, estão na presença de outras mulheres, elas sentem a presença do Senhor. Elas veem a diferença que há em vocês. Isso é que é ser separado. Nós vimos, a Carmen mostrou na apostila uma imagem, uma foto, que são 5 homens nessa de Cristologia, e eles têm uma chama no coração assim. E ali está assim, a representação do Espírito Santo. E a Carmen falou assim: pequenita, talvez deve ser assim, que é uma ilustração, né? Lógico, mas é uma ilustração muito interessante, porque deve ser dessa maneira que os demônios, quando olham para nós, nos vê. Ele sabe que nós temos o selo, a marca do Espírito Santo. É interessante. É interessante como Deus faz as coisas. Num simples quadro, uma simples foto, Deus mostra o que os demônios estão vendo em nossas vidas. Ele olha lá e fala: Roberta, não, Roberta tem a chama do Espírito Santo. Silvinha tem a chama do Espírito Santo. Pastor tem a brasa do Espírito Santo. Ilan, Espírito, todos aqui têm a chama do Espírito Santo. Aleluia. Não há por que temer. Amém, igreja? Amém. Maria, mãe de Jesus, mulher escolhida por Deus. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa é uma das histórias mais lindas que eu acho, que eu encontro na Bíblia. Nascimento, desde do anjo avisando Maria, o seu nascimento, encontro com Isabel. É linda essa história. São histórias assim que
nem filme de Hollywood, nem os caras mais inteligentes poderiam imaginar criar. Mas Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é perfeito no que faz. Maria de Betânia, ô mulher, essa aqui, ó, Maria de Betânia. Essa aqui, ó, para dar tempo. Abre sua Bíblia, lá em Mateus 26. Eu estava lendo sobre ela, que louco. Peraí, deixa eu ver se está certo. 6, 3. Mateus 26. Olha só o que Jesus fala dessa mulher. Mateus 26, capítulo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que aflige essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha só que história linda, o que é ação, o que essa mulher fez. Jesus Cristo deu testemunho dela e falou assim: até os finais dos tempos, o nome dessa mulher será proclamado. Pela ação que ela fez, pela disposição, pelo preço que ela pagou, ela deu o melhor. E nós sabemos que a quantia desse perfume, naquela época, eu não sei hoje se é caro, mas naquela época tinha um preço valioso. E Jesus deu Maria de Betânia, mulher imortalizada por Cristo. Marta, a irmã de Maria, Marta de Lázaro, dona de casa preocupada. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. O que Jesus falou? Você escolheu o melhor, né? Deixar ela. Mulher preocupada com os deveres da casa, mulher despreocupada com o dever da família, com os seus serviços, com a sua posição no seu trabalho, na sua casa, ou na igreja, ou na escola, ou na rua, aonde for. Mulher preocupada com o seu dever. Não é ruim, não. Não é um mau exemplo, não é que não quer saber da obra de Deus, não. Se Deus te deu esse privilégio de você servir a sua casa, de servir o seu marido, faça com amor, porque Deus se agrada disso. Mulher de Samaria, a evangelista. Essa aí foi a primeira baiana da Bíblia. Foi. Me dê dessa água para beber, para que eu não preciso vir mais aqui buscar. A primeira baiana, esperta. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? A mulher de Samaria.
Quando Jesus falou assim, cadê seu marido? Né? Todo mundo sabe a história. E ela correu para falar para Samaria, também encontrei o mestre, o profeta. Amém? Amém. Mulher Samaria. E essa era a última. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, eu sento aí, eu escuto o Josifrão falar, ele fala o culto inteiro, né? Mas se você não prestar atenção, você pega alguns lances que você fala normal, sem pensar e assim vai, é automático, né? Ele fala, né? Mas glória a Deus. Mulher, você é preciosa para o Senhor. Varões, você também é precioso para o Senhor. Nós somos preciosos. Nós temos as nossas diferenças, como vocês viram, cada mulher tinha a sua qualidade, cada mulher tinha o seu objetivo, teve o seu propósito na Bíblia. É da mesma forma hoje em dia. Você tem as suas diferenças, você tem os seus objetivos e você tem um grande, enorme... não existe valor para Deus. Vocês são mais do que Deus escolheu eu e a você para que nós possamos fazer parte da obra dele. Busque ao Senhor de todo o seu coração e você o achará. Amém? Gostaria de fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações, que o Senhor possa ter falado, Senhor, que o Senhor possa ter ministrado, porque a honra e a glória é para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade de estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você vai passar a palavra ao pastor?